Meus estimados irmãos, eu tenho a satisfação de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Para nós, constitui-se um privilégio estar na casa de Deus com o intuito de aprender a sua palavra, cultuar o nome de Deus. E um dia como hoje, é um dia de ensino na igreja, de orientações na igreja. Eu sou muito grato ao meu Deus, grato porque Ele é que é o dono da vida, Ele é que dispõe. E nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, vamos falar de saúde. Mas pastor, o senhor é da área da saúde? Para falar sobre saúde, tem o pastor Elomar aí que é médico, para falar de saúde. Pois eu vou ensinar a vocês o caminho para a saúde. Só que é o caminho para a saúde espiritual. Nós somos cristãos, precisamos estar sadios espirituais. Quando nós temos essa alegria, esse prazer, esta convicção, é muito, mas muito importante. Vamos para o livro de Provérbios. Provérbios no capítulo 4, versículo 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Veja lá. Filho meu, atenta para as minhas palavras, e as minhas razões inclina os teus ouvidos. Não as deixes apartar-se dos seus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia-te da tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esta palavra. Salvador Jesus Cristo, muito obrigado nesta noite. Aqui estão os teus filhos, setor 21, setor 22, e os demais irmãos das diversas congregações e setores da nossa cidade. Obrigado pela presença dos teus filhos que nesta noite têm vindo cultuar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amados, a palavra de Deus, ela deve ter um lugar especial na vida de todo crente. Os dias que nós estamos vivendo hoje são dias extremamente difíceis e os nossos crentes, evidentemente que toda a referência existe as suas exceções, mas na grande maioria nós temos um grupo de crentes. A igreja cresceu muito, a família é numerosa, muito numerosa, mas essa igreja perdeu
perdeu ou tem negligenciado a questão de amar a palavra de Deus. Eu não vou fazer pergunta porque eu tenho medo de me decepcionar, porque eu quero respostas sinceras. E aí, como eu tenho medo, eu fiz essa pergunta aqui agora, só supondo, eu não estou fazendo a pergunta. Quem leu a Bíblia hoje, eu ia sofrer uma grande decepção. Porque o povo crente no século 21 estão lendo pouquíssimo e tem alguns que até quase nada de Bíblia. Aquela história que a gente costuma a dizer e a falar: escondi a tua palavra aonde? Eu não. O nosso Então, o que nós fizemos? A Bíblia é um livro que nós temos necessidade de lê-la diariamente. Todo crente salvo, lavado no sangue de Jesus, tem necessidade de ter uma porção diária. Esta porção é que traz segurança, é que dá garantia ao irmão, à irmã, ao pastor, seja quem for. Mas nunca tem sido tão negligenciado. Por isso que temos pecado muito. Escondi a tua palavra no meu coração com o propósito de não pecar contra Deus. A palavra de Deus ilumina. A palavra de Deus, ela sustenta. A palavra de Deus, ela traz paz para a alma. Porque nós vemos até crentes depressivos. Por quê? Porque deixamos de nos apegar à palavra. Deixamos de examinar a palavra. E não existe duas coisas básicas para o crente. E ele não consegue ser forte se ele falhar nessas duas coisas: oração e leitura da palavra de Deus. Na hora que o crente examina a palavra e ele ora, ele fortalece, porque quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a palavra, Deus fala comigo. Glória ao nome de Jesus. Imagina eu ter a oportunidade de conversar com Deus diariamente, através da oração. Dobro os meus joelhos, ou se por uma razão ou outra não pode dobrar os joelhos, sentado, até deitado. Eu não sei qual era a posição que Jonas estava dentro do grande peixe, mas diz a Bíblia que Jonas orou e Deus ouviu. Não sei qual era a posição dele, mas o importante, querido, como cristão nós devemos ter prazer em orar, ou seja, conversar com Deus, e ler a palavra, Deus conversar conosco. Deve haver esse prazer. Faça o quê? Todos nós sabemos, eu fui pastor na cidade de Santa Cruz. Quando foi um dia, eu morava na casa pastoral, primeira, quando eu cheguei lá, a casa pastoral era acima da igreja. Eu morava lá. E aí, culto matutino, 2 horas da manhã. Chegou um irmão. Por quê? Tocando na porta da casa pastoral. Pastor Miranda.
Meu Deus, que hora é essa? 2 horas da manhã? Aqui. Um irmão estava muito atribulado, mas sabe o que é tribulação? Bota tribulação nisso. Aí ele disse, na tribulação que ele sofrera na noite anterior, ele disse assim: vou para o culto matutino hoje. Tem pessoa que só se lembra do endereço da igreja na hora da tribulação, né? Vou para o culto matutino hoje. Só chegou de 2 horas da manhã. E aí pronto. Começou a orar e orava com toda a força da alma. Acordou todo mundo. Pode, vizinho e pastor que morava acima, acordava com o sentimento dele. Por que ele estava assim? Querido, não deixe para a hora da tribulação, na hora da luta, na hora da dificuldade. Busque a Deus enquanto se pode achar de maneira especial. Não espere chegar a hora da dificuldade. Não pense no momento adverso. Saiba de que o nosso Deus é bondoso, amoroso, misericordioso e sempre está pronto para nos ouvir. Glória ao nome do Senhor. Não espere a tribulação, espere a luta. Busque, ore, leia a palavra. Aí você vai sentir a bênção. Através da oração, nós sentimos fortalecidos. Aleluia. A leitura desse livro é como um manancial. Glória ao nome de Jesus. Um manancial que recebe vida plena e agradável. Glória ao nome de Jesus. Somos fortalecidos com esta palavra. Não espere chegar um momento difícil na sua vida. Comece a ser um crente fiel a Deus em qualquer circunstância. A leitura da Bíblia nos liberta. A simples leitura, sem que você ouça a pregação de ninguém. Simplesmente lendo. Você abre a Bíblia, lê qualquer que seja um dos seus 66 livros. Sem você fazer referência a um livro em especial. Na hora que você abre a Bíblia com interesse de ouvir a voz de Deus, você lê e Deus fala com você maravilhosamente. Isso a igreja do princípio, a igreja do começo, tinha muito essa prática. Nós não tínhamos os centros teológicos como temos hoje. São todos eles importantes e valorizados. Mas nós não tínhamos. A nossa igreja, o máximo que nós fizemos no princípio foi uma escola bíblica para os obreiros. Pastores, na primeira geração, segunda geração, terceira geração, eles tinham uma escola bíblica anual. Aquela escola bíblica, no nosso caso aqui no norte, era uma semana. Aí em Recife, no tempo dos missionários, era um mês. São Paulo era também um mês. Depois, a igreja foi perdendo, aumentou o número de crentes, foi perdendo a fé. A igreja cresceu e a fé diminuiu. Já fica muito caro. Já fica muito caro manter uma escola bíblica. Mas há necessidade. A igreja do começo, meus jovens, a igreja do começo tinha dedicação. Dedicação. Hoje nós estamos num tempo novo. Hoje a gente convida uma pessoa, já sabe quem vai pregar, já sabe quem vai cantar. Chama-se, na linguagem moderna, os
preletores oficiais. Naquele tempo não tinha isso não, pastor. Hein? É verdade. É, preletor oficial. Aí o camarada toma 45 minutos, 1 hora. Tem deles que abusa, vai para 1h30 e por aí vai. Mas isso é coisa nova. Recordo-me quando era o dia do culto da mocidade na minha igreja, a igreja que eu nasci na fé. Quando era no dia do culto da mocidade, estava todo jovem lá aguardando, podia ser chamado qualquer um. Qualquer um. O pastor Lira está mostrando. O camarada colocava o dedo assim dentro da Bíblia, porque esperava ser chamado para ler um versículo e dizer alguma coisa. Ninguém tinha medo de ser chamado. Hoje, pelo amor de Deus, não, eu não estou escalado, eu não fui convidado. Mas aqueles que examinam a palavra, que lê a palavra e que oram, eles não têm medo. Em qualquer momento, em qualquer circunstância, a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento, você está sempre pronto para falar. Modos. Palavra de Deus para nós os cristãos, ela deve ter 3 coisas básicas. Primeiro, a leitura da Bíblia, ela é essencial. Essencial. Não se concebe um crente salvo, lavado no sangue de Jesus, ser crente, fazer como o irmão foi lá no culto e disse: irmão, eu li não sei aonde, não sei quando. Dizia mais ou menos assim, ele também não sabia. Não pode. Não pode, querido. Não pode. A leitura da Bíblia, ela é essencial. 2, ela é necessária. Há uma necessidade. Você consegue passar um dia sem comer? Consegue. Vai sentir um pouco, mas consegue. Passa 2, consegue. Os estudiosos dizem que consegue de 6 a 8, aqueles mais robustos, só não consegue sem tomar água, sem beber. Então, primeiro é essencial, é necessário e é imprescindível. Imprescindível. Para a sua saúde espiritual, para você viver bem espiritualmente, você precisa esses 2 ingredientes na sua vida cristã. Pode não ter uma orientação teológica, formal, sistematicamente falando, pode não ter, mas se você lê a Bíblia, e se você ora, se você fala com Deus, e Deus fala com você, você tem os ingredientes básicos para escapar e ter saúde na sua vida espiritual. É preciso entender isso. Agora veja bem, o que nós podemos entender pela palavra que nos promove a saúde. Vamos ver aqui o que diz a Bíblia para nós, no versículo 21. Olha lá: não as deixe de apartar-se dos teus olhos, guarda-os no meio do teu coração. O crente não pode viver apartado da palavra de Deus. Bote isso na sua mente, meu irmão. Tenha essa convicção. Não importa onde o senhor vive, onde o senhor mora, onde a irmã mora, mas não pode apartar de maneira nenhuma. Salomão, aqui ele foi usado por Deus para mostrar nesse versículo como o crente deve ter a palavra do Senhor.
Tem um versículo conhecido, eu acredito, memorizado por quase todos os crentes. Salmo 119 e o versículo 105. Escondi lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz. Na linguagem automobilística é luz baixa e luz alta, não é verdade? Lâmpada para os meus pés, luz baixa, e luz para o meu caminho, alto. O crente, quando usa a palavra de Deus deste modo, meu irmão, ele tem segurança, ele tem garantia, ele tem força. Não é uma zica qualquer que vai afastar você se você tem essa robustez da palavra. Agora, se você negligencia, não precisa nem ser zica, basta uma gripezinha, acaba logo você. Então é você entender, buscar. A palavra dirige a gente para o caminho certo. A palavra nos dirige no caminho certo. Se você quer viver uma vida cristã nessa palavra, o versículo 22, porque são vida, o versículo 22, porque são vida para os que as acham e saúde para todo corpo. Então, meus queridos, precisamos, como crentes, buscar a viver e a amar esta palavra. Nesse texto que nós lemos, nós encontramos a revelação de quatro coisas que nós devemos guardar. Versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? Guarda o teu coração. Evidentemente, quando a gente fala de coração, as pessoas já têm a memória do coração físico, coração humano, mas não é esse coração. Os estudiosos dizem que o coração que se refere à Bíblia, a localização deles é no cérebro. É esse coração, essa bomba propulsora de sangue. Guardar o coração é muito importante. Por quê? Porque no coração estão os desejos da vida. É aí no coração. É muito importante a gente entender isso, compreender isso. É aí onde nós temos nossos sentimentos, nossas emoções. Tudo isso está tratando com o coração. Erramos muito porque nós muitas vezes escutamos a voz do coração, que não é o coração a quem Deus se refere, e sim o coração das emoções. O irmão diz assim: vou para a igreja não, que eu não estou sentindo. Não vou para a vigília não, que eu não estou sentindo. Não vou contribuir não, que eu não estou sentindo. Não vou evangelizar não, que eu não estou sentindo. Esse sentimento é as emoções. Mas quando nós falamos sobre o coração, nós estamos falando no que diz a Bíblia em Provérbio. Veja aí, irmão Hélio. Cadê Hélio? Veja aí no Provérbio 28. Provérbio 28. O que diz aí? 28, versículo 26. Amém. Porque confia no seu próprio coração. Olha, É insensato. o que confia no seu próprio coração, ele é insensato. Mas o que anda sabiamente escapará.
Aleluia! Quer escapar, meu filho? Quer escapar? Ande sabiamente na direção e na vontade de Deus, e você vai ser vitorioso. Aleluia! Ainda em São Mateus capítulo 15, versículo 19. Olha lá, dos corações procedem os maus pensamentos. Mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Olha lá, esse aí é alguém que anda seguindo o curso do coração. E isso tem dificultado a vida cristã e a vida espiritual. Então, por que diz o texto? Versículo 23: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarde o coração. Quer saúde na sua vida espiritual? Guarde o seu coração. Guardemos, pois, o nosso coração para viver uma vida cristã. Versículo 24. Versículo 24 diz assim: desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Então, devemos guardar o coração. Segundo lugar, guardar a boca. Como é que nós estamos com a nossa boca? Você se lembra do hino das crianças? O hino das crianças dizia: cuidado, boquinha no que fala. É preciso, como cristão que somos, termos cuidado, mas muito cuidado com a boca. Quer ter saúde espiritual? Vença os lábios, vença a boca. Não se precipite. É muito importante observarmos esse sentimento, querido, mas muito importante mesmo. Oxalá que nós busquemos a viver uma vida que agrade ao nome do Senhor nosso Deus. Quando nós andamos assim, nós andamos fazendo a vontade dele. Terceiro, ainda sobre a boca, olha, quando nós usamos a boca para o bem, a boca é uma bênção, é um canal de bênção, é semelhante às águas cristalinas, é um manancial de águas cristalinas, os seus lábios, a sua boca. Quando não usamos a boca para o bem-estar, para a saúde espiritual, essa boca que era um manancial de águas cristalinas, ela se torna uma rede de esgoto. Viu? Uma rede de esgoto. E aí, ao invés de bênção, é maldição. A boca se torna uma maldição. Só a misericórdia de Deus para nos livrar de tudo. Versículo 25. Olha aqui o 25. Os teus olhos olhem como direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Eu queria que você acompanhasse a análise do sábio Salomão, falando do coração, falando da boca. Agora ele está nos olhos. Ele diz: olhar direito. Meus irmãos, é através dos olhos que entram ao nosso corpo, à nossa vida, as coisas mais importantes da nossa vida. É através dos olhos. Por isso que ele diz: guarda.
Você veja que essa expressão guardar é constante. Guarda o coração, guarda a boca, guarda os olhos. Porque recebemos tudo através da visão. Mas também vem os desejos, às vezes desejos impuros. Por isso que o sábio diz: guarda, põe uma trave, põe uma tranca nos olhos, para evitar, olha lá, olhar somente. Veja aí, por gentileza, São Mateus capítulo 6, São Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos. Olha lá, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, Olha lá, devemos orar pedindo ao Senhor que nos dê olhos bons. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. olha lá, há uma iluminação geral em todo o corpo, os olhos sendo bons. Versículo seguinte: E porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. misericórdia. Se, portanto, a luz em que há são trevas, quão grandes serão das trevas. Olha lá, como é que está na nossa vida. Pastor Miranda, como é que estão os teus olhos? Teus olhos estão bons? Ou eles são bons? Olham direitos? Eu falei para mim, você fala para você ou a você. Como é que estamos no nosso olhar? Se nós não tivermos um olhar bom, se o nosso olhar não for bom, nós temos que olhar com essas duas coisas. Primeiro, o que olhar? O que olhar? O que é que eu estou olhando? O que é que eu estou vendo? Essa é a primeira coisa para poder nós guardar os olhos. 2, como estou olhando? Como estou vendo? O que estou vendo? Como estou vendo? E aí nós teremos condições de guardar os nossos olhos, de acompanhar os nossos olhos. Veja comigo. Guarda, a orientação de Salomão é guardar o coração, guardar a boca, guardar os olhos. Aqui tem outra coisa. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Ande firme. Retira o teu pé do mal. Meus queridos irmãos, para nós são observações à luz da Bíblia, que como crentes nós temos a necessidade de observar. Primeiro nós precisamos vivermos sendo orientados pela palavra de Deus. Palavra e oração são instrumentos ou ingredientes necessários para a nossa vida cristã, nosso dia a dia, nossa porção diária. Um texto, se você puder ler um capítulo, lê um capítulo. Se puder, ler 2. Se puder, ler 3. Se não puder ler nenhum capítulo, leia 10 versículos. Mas não deixe a sua alma com fome. Não deixe a sua alma sem se alimentar. Ela precisa ser fortalecida. A vida da igreja, ela se fortalece com a sua palavra. Quem alimenta esse clarão que nós temos aqui, quem alimenta é a energia que ela é passada, transformada
e dada na capacidade dessas lâmpadas. A palavra de Deus precisa estar alimentando a nossa vida. Nós teremos força no nosso coração, na nossa boca, nos nossos olhos e nos nossos pés. Nós vamos caminhar para a vida certa, as coisas certas, porque fazemos a vontade de Deus. Se nós, olha, quando a gente olha no versículo 26, os nossos pés nos conduzem aonde nós devemos ir. Somos levados pelos pés. E aí é quando nós temos que guardar. Não é necessário muito vigilância. Há lugares que um santo, um salvo, não pode ir. Não tem condições de ir. Se for, ele está pondo em risco a sua saúde espiritual, a sua saúde cristã. Então ele precisa superar isso. Nós podemos perguntar: como estão pisando meus pés? Aonde estão pisando meus pés? Meus pés estão pisando aonde os santos pisam, ou meus pés estão pisando em lugares que um santo jamais iria pisar? São questionamentos que nós temos que fazer a nós mesmos. Se fizer isso, o livro de Isaías, capítulo 52 de Isaías, e o versículo 7, o que é que diz aí? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilha, meu. Os pés dos santos que anunciam coisas boas, coisas maravilhosas. Nós, como cristãos, devemos levar isso em consideração. A orientação da palavra de Deus, numa noite como esta, são orientações para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus ajude o seu povo, que Deus fortaleça a cada um dos meus amados e queridos irmãos, que cada um possamos marchar a nossa vida com segurança na palavra de Deus, lendo-a, observando-a, fazendo aquilo que ela nos orienta. E nós vamos ser crentes prósperos espiritualmente e cheios de saúde espiritual. As pessoas vão ver a nossa vida cristã, vai falar positivamente na rua, no bairro, na cidade, aonde nós estivermos. Porém, se nós não observar, não acompanhar essas orientações da palavra de Deus, nossa vida servirá de escândalo nos lugares aonde se fala do Evangelho de Jesus. Que o Senhor ajude a nossa igreja em Mossoró, os nossos queridos irmãos em Mossoró, nos fortaleça a nossa alma em tudo.